Bem, meus amores, nós vimos que ao longo do tempo as pessoas criaram diversas formas de se comunicar. E uma dessas formas é a transmissão oral, expressa pela fala de conhecimentos, valores e ideias de geração a geração. Mas os conhecimentos e as informações também podem ser transmitidos por meio da escrita. E há cerca de 1000 anos, em diversas partes do mundo, a produção escrita era realizada manualmente pelos copistas. E para produzir esses registros, chamados de manuscritos, eles costumavam usar penas de ganso e tinta. Eles não conseguiam fazer grande quantidade de manuscritos e de livros porque a produção era longa e demorada. Esses livros custavam caro, eram acessíveis a reduzida parcela da sociedade, ou seja, poucas pessoas tinham condições de ter um livro desses. Mas em 1447, um alemão chamado Johannes Gutenberg desenvolveu uma forma de produção de documentos escritos chamada tipografia ou imprensa. O desenvolvimento da imprensa permitiu maior rapidez na produção de livros e contribuiu para a ampliação do acesso aos livros. Gutenberg, inventor alemão, é considerado o pai da imprensa. Hoje vivemos em um mundo rodeado de letras impressas e digitais. Mas você já parou para pensar em como era o mundo antes da criação da prensa por Gutenberg? Os poucos e caros livros do século XV eram escritos à mão por monges copistas, um trabalho árduo e extremamente elaborado, que levava meses para ser concluído e contribuía para que os preços desses livros fossem absurdamente caros. Diante dessa dificuldade, Gutenberg teve uma ideia. Ele fabricou várias letras individuais que pudessem ser arranjadas e rearranjadas de diversas maneiras. Esta sequência era inserida na prensa e preenchida por uma aplicação de tinta a óleo. O papel ou pergaminho era posto em cima desses caracteres e depois prensados pela máquina. Assim surgiam os primeiros livros impressos. Um evento tão marcante que mudou a história da humanidade. Como já dissemos anteriormente, poucas pessoas tinham condições de comprar essas obras impressas e a maioria das pessoas não sabiam ler e interpretar textos, ou seja, haviam poucos letrados. Com o desenvolvimento da imprensa, foi possível difundir informações por escrita em maior escala. Porém, os jornais só se tornaram o principal meio de transmissão de notícias há cerca de 200 anos. Vamos conhecer um pouco mais. Bem, em 1808 foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, a primeira publicação jornalística impressa no Brasil. Esse jornal era publicado pela Imprensa Régia, órgão criado pelo governante português Dom João. A publicação trazia principalmente informes oficiais do governo, notícias internacionais e fatos relacionados à família real. Nessa época, os jornais eram impressos apenas em preto e branco e com poucas ilustrações. Atualmente, a maioria dos jornais é impressa em várias cores e apresenta diversos tipos de imagem, como fotografias, gráficos e ilustrações. Além da versão impressa, diversos jornais têm formato digital e podem ser lidos em computadores, smartphones e tablets. Existem também jornais que têm somente formato digital e podem ser acessados apenas pela internet. Então vamos frisar as características dos jornais. Há 200 anos, apenas em papel, poucas imagens, apenas em preto e branco. Atualmente, várias cores, em papel e em formato digital, muitas imagens.
Crianças, esse é um aparelho de rádio da década de 1930. Esse meio de comunicação foi responsável por grande popularização da imprensa no Brasil em meados do século XX. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922. Nos anos 1930 e 1940, o rádio passou a ser um dos principais meios de comunicação no país. Por meio dos programas de rádio, os ouvintes tinham acesso a radionovelas e notícias, entre outras atrações. A letra da canção a seguir trata da presença do rádio na vida dos brasileiros. Cantoras do rádio. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio. Nossas canções cruzando o espaço azul, vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Crianças, a comunicação por rádio ampliou o acesso à informação e ao entretenimento. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul, vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora. A televisão. Crianças, esse é o aparelho de televisão da segunda metade do século XX. Esse meio de comunicação chegou ao Brasil na década de 1950. Passou por diversas transformações ao longo dos anos e é muito utilizado nos dias atuais. E quando começaram as primeiras transmissões de televisão no Brasil? Em 1950. Nessa época, crianças, poucos brasileiros tinham condições financeiras para comprar um aparelho televisor, pois ele tinha um custo elevado. Bem, já sabemos que poucos brasileiros tinham condições financeiras para comprar um aparelho televisor, pois ele tinha um custo elevado. Então, nós vamos conhecer um fenômeno chamado televizinhos. Vamos lá? Então, não somente na estreia, mas por um bom período de tempo, as pessoas se reuniam coletivamente em torno dos poucos aparelhos de televisão. Primeiro foram as concentrações em locais públicos e depois o fenômeno que ficou conhecido como televizinho. E o que é isso, tia Renata? Televizinho. Televizinho era a reunião de várias famílias de um mesmo bairro ou de uma mesma rua no final da tarde e à noite para assistir televisão. É isso mesmo.